Recentemente, em 2015, a história de um país foi revivida depois que uma caixa contendo objetos antigos foi descoberta. Na Polônia, uma construção milenar foi encontrada depois que documentos antigos foram revelados. Mas o caso mais emblemático aconteceu nos Estados Unidos, quando 2 corpos de bebês embalsamados foram descobertos num baú em um sótão. Sabe o que todas essas descobertas têm em comum? Todas podem ser consideradas como cápsulas do tempo. Já ouviu falar disso? Uma cápsula do tempo é um recipiente feito para armazenar memórias, objetos ou informações que possam ser encontrados no futuro e possam contar um pouco sobre o que aconteceu no passado. Essas cápsulas podem existir intencionalmente ou não. No vídeo de hoje, as descobertas mais intrigantes em cápsulas do tempo. Mas antes de conferir, pedimos que você se inscreva no nosso canal, clique no sininho de notificações, deixe aqui o seu like, o seu comentário ao final do vídeo e não esquece, nos siga também no Instagram, no canal oficial do Mundo Desconhecido. Caixa de Verne. Após um estudo sobre as passagens da obra de Júlio Verne, utilizando algoritmos complexos de geoposicionamento, uma grande descoberta foi feita. Numa parceria entre equipes de arqueólogos e historiadores da Universidade Paris Descartes e do The Explorers Club, em Nova York, aconteceu um encontro histórico. Isso porque foi encontrado algo relacionado com as histórias de Júlio Verne. Uma caixa metálica que provavelmente pertence ao final do século XIX. A caixa estava enterrada na região da Occitânia, perto dos Pirineus franceses, e sua descoberta exigiu um trabalho exaustivo que fez uso de drones e georradares. Analisando a operação e a forma que foi encontrada, os pesquisadores acreditam que se trata de uma espécie de cápsula do tempo, na qual Verne poderia ter colocado documentos inéditos que envolvem a sua própria história. Em um primeiro estudo, com a utilização de raio-x, revelou algumas pistas sobre o conteúdo dessa caixa. Pelo visto, em seu interior haviam documentos, livros e alguns objetos que estavam deteriorados por causa da umidade e da passagem do tempo. Essa caixa também possuía gravuras no seu exterior, mas estas ficaram pouco legíveis devido à oxidação. Embora ainda não hajam provas concretas sobre a relação de Júlio Verne com essa caixa, essa expectativa se mantém muito alta. Nos próximos meses, vai ser iniciada a segunda parte do projeto, cujo objetivo é revelar o conteúdo misterioso e trazê-lo ao público. Cápsula psiquiátrica. Uma descoberta recente aconteceu no antigo hospital psiquiátrico em Indiana, nos Estados Unidos. Trata-se de uma cápsula do tempo que foi enterrada ali há mais de 6 décadas. Essa cápsula foi descoberta por homens que estavam trabalhando nesse local. Na cápsula, entre outros objetos, foi encontrado um vídeo que estava com boa parte do áudio danificado, mas as imagens estavam aproveitáveis. Ainda assim, porém, é possível escutar 2 pesquisadores, profissionais da área psiquiátrica, debatendo as suas ideias. Um dos homens do vídeo disse o seguinte: somente os psiquiatras do futuro poderão dizer quando abrirem essa cápsula do tempo, mas nós podemos ter resolvido os problemas desse tratamento. É possível que algum dia voltemos ao choque de insulina ou ao desenvolvimento de outras técnicas de drogar e assim por diante. Mas afinal de contas, estariam eles falando do quê? Utilizada entre os anos 40 e 50, a terapia de choque de insulina foi desenvolvida em 1927, com o objetivo de tratar especialmente pacientes com esquizofrenia. Ela consistia na administração diária de grandes quantidades de insulina, o que induzia os pacientes a um estado de coma que podia durar por semanas. De acordo com alguns psiquiatras da época, essa terapia tinha êxito em 80% dos casos, apesar de a metodologia só aumentar o grau de remissão dessa doença. Nos áudios que foram encontrados na cápsula, os doutores da época revelaram ter grandes esperanças nas terapias de eletrochoque, compartilhando ainda ideias sobre como evitar o desenvolvimento de psicoses por meio da aplicação de insulina artificial.
É óbvio que é difícil julgar os médicos do passado por aplicarem essas técnicas que consideramos desumanas hoje em dia. Afinal, eles nem sonhavam com outras opções de tratamento como as que existem hoje em dia. Os Irmãos de Peter Pan. Essa é uma das cápsulas do tempo mais misteriosas já descobertas no mundo e revela algo que está atrelado à nossa realidade e à ficção. Como assim? Em 2010, uma norte-americana encontrou no sótão de sua casa um antigo baú. Dentro dele havia um livro sobre as aventuras de Peter Pan, um cartão de sócio do fã-clube das obras e também alguns souvenirs. No entanto, o mistério vem no momento em que foram encontrados, para a surpresa e o pavor de todos, os corpos embalsamados de 2 bebês, enrolados em jornais e guardados como se estivessem numa gaveta. Dentro do baú também estava gravado o nome Janet M. Barrie, que coincide com J. M. Barrie, nome do autor da popular história de Peter Pan. No entanto, felizmente, análises de DNA revelaram não haver relação entre o escritor e os cadáveres que foram encontrados naquele sótão. Esse caso ficou conhecido como a misteriosa história dos irmãos de Peter Pan e até hoje não teve solução. Igreja Europeia. Durante a reforma numa igreja da cidade de Zebit, na Polônia, foi encontrada mais uma cápsula do tempo. E essa ficou muito famosa na época em que foi descoberta. Foi considerada até mesmo como um item bem raro e intitulada como a cápsula mais antiga de todos os tempos da Europa e a segunda mais antiga do mundo. Ela é datada do ano de 1797. Segundo os funcionários, a relíquia foi encontrada na Torre da Abadia e é da época em que a cidade pertencia ao Reino Unido e recebia outro nome, Münsterberg. Claro que as autoridades locais decidiram abrir essa cápsula do tempo e encontraram documentos escritos em alemão, datados do mesmo século. Esses documentos falavam sobre a construção da igreja polonesa, que foi erguida no antigo local de um castelo. Além disso, a cápsula também continha fotos da época em que esse recurso de registro surgiu na sociedade. De acordo com o prefeito da cidade, Mariusz Spilarevics, a cápsula encontrada na Polônia tem a idade aproximada daquela que foi encontrada em Boston em 2014, que era antes considerada a mais antiga do mundo. Hoje em dia, a cápsula se tornou uma marca registrada dessa cidade na Polônia e serve para fazer dela um dos locais mais históricos do país. 220 anos. De uma hora para outra, o anúncio foi feito. Uma cápsula do tempo de 220 anos seria aberta numa terça-feira do mês de janeiro de 2015, nos Estados Unidos. O objeto, deixado pelos heróis da independência americana, Samuel Adams e Paul Revere, havia sido descoberto em dezembro durante uma obra contra infiltrações realizada no Massachusetts State House, um prédio que abriga escritórios do governo. A cápsula, que pesava 4,5 kg, estava corroída e esverdeada pelo musgo pelo tempo. Foi aberta cuidadosamente por pesquisadores no Museu of Fine Arts de Boston e foi encontrada naquela cápsula uma placa de prata com algumas inscrições. Em seguida, os pesquisadores descobriram 5 jornais da época. O chefe de conservação de objetos do museu ficou surpreso quando viu uma quantidade de moedas. Haviam 24 moedas dentro da cápsula, e inclusive uma moeda cunhada em 1652 pelos colonos para desafiar a Inglaterra. Havia também uma medalha de bronze retratando George Washington e uma moeda de prata mostrando Paul Revere. E esta não era a primeira vez que a cápsula estava sendo aberta. Segundo os pesquisadores, esta cápsula já havia sido encontrada em 1855. Neste ano, os artigos da cápsula foram documentados e ela foi limpa. Além disso, outros objetos foram acrescentados. Depois disso, ela foi escondida novamente. Apesar de ter sido aberta em 1855, esta foi a primeira possibilidade de observar com técnicas modernas os objetos que estavam nela. Segundo o museu, após a análise, a caixa vai ser exposta ao público e depois de algum tempo vai voltar a ser colocada no mesmo local.
Os pesquisadores e autoridades ainda estão decidindo se também devem acrescentar objetos contemporâneos dentro desta cápsula antes de escondê-la outra vez. Todos os objetos que vimos aqui são históricos. Uma cápsula do tempo nos faz viajar no espaço-tempo. Uma viagem verdadeira ao passado. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Não esquece, te inscreve aqui no canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o seu like, deixe também seu comentário e nos siga no Instagram, no canal oficial do Mundo Desconhecido. Até o próximo vídeo.